Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência comunica ao plenário que há expediente sobre a mesa, que nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, vai à publicação do Diário do Senado Federal. Sessão não deliberativa. Há oradores inscritos. Convido o primeiro orador, senador Jorge Cajuru. Antes, Cajuru, a presidência defere, nos termos do artigo 41 do Regimento Interno do Senado Federal, o requerimento número 502 de 2019, do senador Luiz Carlos Reis, por meio do qual solicita a licença dos trabalhos da Casa nos dias 6 e 7 de junho para acompanhar o senhor presidente da República em missão oficial em Buenos Aires, Argentina, e comunica nos termos do artigo 39, inciso 1, que estará ausente do país no período da missão. Com a palavra, senador Cajuru. Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, meus únicos patrões, seu empregado público Jorge Cajuru sobe mais uma vez nesta tribuna, agradecendo inicialmente a voz da educação deste Congresso Nacional pela permuta, o senador Confúcio, já presente aqui como sempre e atuante, abraçando o nosso exemplar presidente desta sessão do Distrito Federal, Isalci Lucas, e lhe desejando melhoras, né? Porque me parece que a gripe está chegando. Quem que ela ainda não pegou aqui em Brasília nesse clima seco? Mas hoje também vivo um dia de emoção por aqui trazer, pátria amada, entre os meus 281 projetos de lei prontos, elaborados por uma equipe fantástica, voluntariamente comandada por mitos deste Senado, como Pedro Simon, Cristóvão Buarque, Heloísa Helena, o músico Ivan Lins, o professor Mulatinho, enfim, meu gabinete, porque ninguém trabalha no singular, sempre no plural. Este projeto de lei foi uma ideia que tive da primeira vez que conheci o Japão, num Mundial de Clubes, com o mestre Tele Santana, mineiro, falecido, mas para mim vivo, sempre como meu padrinho de casamento, a meu lado. E lá estávamos, ele como técnico do São Paulo. Este projeto de lei cria um serviço nacional de apoio à pessoa idosa com dependência a ser prestado pelas entidades constituintes do Sistema S. Artigo 1º. Esta lei obriga as entidades do Sistema S a cooperarem e a dividirem entre si, na proporção dos públicos por elas servidos, as atividades de apoio a pessoas idosas que dependam de outras pessoas para a realização das atividades da vida diária que sejam relevantes para as pessoas idosas. Considera-se, para os fins desta lei, pessoa com dependência aquela com mais de 60 anos e que, em razão de doença ou de acidente, experimenta limitação no desempenho das atividades da vida diária, consideradas rotineiras e normais para uma pessoa idosa. Compõe o Sistema S, para os fins desta lei, o Serviço Nacional de Aprendizagem e Cooperativismo, SESCOOP, criado pela medida provisória número 2168,
40, de 24 de agosto de 2001, o Serviço Social do Transporte, o SEST, e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SENAT, criados todos pela Lei número 8.706, de 14 de setembro de 1993. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, criado pela Lei 8.315, de 23 de dezembro de 1991. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, criado pelo Decreto-Lei 8.621, de 10 de janeiro de 1946. O Serviço Nacional e Social da Indústria, SESI, criado pelo Decreto-Lei número 9.403, de 25 de junho de 1946. O Serviço Social do Comércio, SESC, criado pelo Decreto-Lei número 9.853, de 13 de setembro de 1946, e o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários, o SENAI, criado pelo Decreto-Lei número 4.048, de 22 de janeiro de 1942. Senador Confúcio, senador Paim, senador Exalci, senhoras e senhores, as entidades reunidas por força desta lei deverão implementar cuidados de longa duração que se caracterizam por ações transversais que formem um conjunto de serviços para pessoas com dependência, com ações de reabilitação, terapia ocupacional, serviços médicos, assistenciais e psicológicos, que serão prestados no âmbito institucional, familiar e comunitário. Os cuidados referidos no caput deste artigo, bem como sua natureza coordenada, transversal e cooperativa, serão implementados por órgãos e instituições a serem constituídas no âmbito do Sistema S para esse fim. O Serviço Nacional, o Serviço Social da Indústria convocará as demais instituições mencionadas no parágrafo 2º do artigo 1º desta lei para a composição dos órgãos e instituições mencionados no parágrafo 1º deste artigo. As atividades dos órgãos e instituições criados por força do disposto no parágrafo 2º deste artigo obedecerão a regime de cuidados de pessoas com dependência, a ser aprovado quando da constituição e da composição daqueles órgãos, que terá natureza de instrumento regulador, da natureza coordenada, transversal e cooperativa, que caracterizará a oferta dos cuidados mencionados aqui no caput. Por fim, as entidades mencionadas dedicarão ao custeio das atividades previstas 3% das receitas a elas destinadas pelas leis referidas. São princípios dos serviços, programas e projetos de cuidados objeto desta lei. Respeito à privacidade, à dignidade e à autonomia da pessoa idosa com dependência neste Brasil. Por que me lembrei do Japão? Porque lá no Japão e em outros países, lá em especial, que virou a potência, que sabemos, lá alguém, presidente Exalci, com mais de 50, com mais de 60, até com 80 anos, é útil. Trabalha no ensino, trabalha em qualquer área, ou seja, tem importância pela sabedoria, pela experiência, tem espaço para trabalhar. Aqui, senador Paim, aqui, senador Confúcio, você chega com 50 anos e empresários acham que você está fora da linha do trabalho, ou seja, que você está imprestável. Eu não gosto nem de falar esta palavra. Então, eu